Exercício 6. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim o observa segundo o ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Primeiro, determinar a altura do edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância. Então, olha só, aqui está o observador. Se vocês olharem, o bonequinho está em cima de um caixote, tá? De uma caixinha. Diz que ele está a 30 metros. O quê? Ele está a 30 metros do prédio. Então, se aqui é 30, tá, gente? É isso que está falando. E observa segundo um ângulo de 30 graus. Aqui está o ângulo, ó, conforme mostra a figura. Se vocês olharem esse desenho, tem um triângulo aqui. O triângulo é esse. E nós temos que identificar o nosso triângulo, certo? Esse 30 aqui de baixo, pelas setinhas, vem daqui até aqui. O que quer dizer? Que esse lado do triângulo também mede 30, certo? E ele pergunta a altura do edifício. A altura do edifício é tudo isso daqui. Tudo isso. Só que tem um detalhe, o triângulo não pega tudo isso. O triângulo, ó, ele vem até aqui. Não sei se vocês conseguem entender que a altura do edifício é tudo. E eu tenho esse pedaço. Então, olha só. Esse pedaço eu não sei quanto é. Então, esse pedaço eu vou chamar de X. E esse pedacinho aqui? Esse pedacinho foi dado. Esse pedacinho é 3 metros. Então, se vocês optarem, acharem melhor, vocês podem pegar esse triângulo que tá aqui e trazer aqui para baixo. Então, é isso aqui, ó. Vocês têm um triângulo, certo? Nós temos um triângulo, onde aqui está o nosso ângulo reto, mesmo que não apareça no desenho, a gente consegue ver, porque é onde, né, forma o quadradinho. Aqui é 30 graus, essa medida aqui de baixo é a mesma, essa é 30. E o que eu quero saber é a altura do prédio. Gente, isso aqui não é altura. A altura é dado em linha reta, certo? Então, isso daqui é a altura do meu prédio. Então, esse pedacinho aqui eu vou chamar de X. E esse pedacinho aqui embaixo eu sei que é 3 porque dizia. Então, esse 3 metros, ó, tá aqui a setinha, nada mais é que a altura do boneco do observador sobre um caixote. Então, qual é a intenção desse exercício? É eu descobrir quanto é o X para botar aqui e somar esse pedaço do triângulo com os 3 metros que já foi dado, certo? Isso é muito comum, existem várias questões desse tipo, já caiu uma questão do Enem assim, e caiu uma questão do PAV também assim em 2017, se eu não me engano, tá? Então, pode vir só o triângulo no desenho? Sim, mas pode vir o triângulo no meio de uma figura. E quando ele pede a altura do prédio, é toda ela. Então, novamente, daqui até aqui é um pedaço do meu triângulo. Eu não sei, eu boto X. E daqui até o chão é os 3 metros que foi dado. Então, eu acho o valor de X e somo com o 3, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o 30 graus, né? Quem é que ficou posto a ele? É o X, lembrando que o lado que ficou posto ao ângulo agudo, a esse ângulo aqui, é cateto oposto. Para ser hipotenusa é o quadrado, certo? O ângulo reto. E esse 30 aqui está tocando nos nossos dois ângulos. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Qual é a fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a fórmula que usa coca? Vamos lá. Seno de alfa é CO sobre H. Cosseno de alfa é CA sobre H. E tangente de alfa é CO sobre CA. Então, se eu tenho CO e CA, qual a fórmula que eu vou usar? A da tangente, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Tangente de alfa é CO sobre CA, a nossa coca. Quem é o alfa? O alfa é 30 graus. Quem é o cateto oposto? É o X e o adjacente é o 30. Então, basta fazer a substituição. Tangente de quem? Do alfa. O alfa é 30 graus. É igual ao quê? Cateto oposto, que é o X, sobre o adjacente, que é 30. Aí nós temos que lembrar a combinação da palavra tangente com o ângulo 30. Quanto é que é isso? Se vocês olharem na tabelinha de vocês,
Tangente de 30, ó, tangente 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 30. Igualdade de frações, nós fazemos o quê? Multiplicamos em x. E aí, nós ficamos 3 vezes x igual a raiz de 3 vezes 30. 3x igual, eu gosto de colocar o número na frente da raiz, certo? Na multiplicação eu posso inverter a ordem. Se o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí eu não posso trabalhar esse 30 com o 3, eu não posso fazer 30 vezes 3, nem dividir esse 3 por esse. Eu só posso trabalhar quem está fora da raiz com quem está fora da raiz. Com isso, nós vamos obter o quê? 30 divididos por 3? 10 raiz de 3. Posso parar aqui? Não posso. Por quê? Porque o exercício me forneceu quem é o raiz de 3. Então, quando ele fornece, eu sou obrigada a substituir 10 vezes 1,7. Gente, aqui nós temos a multiplicação com decimal. Eu já mostrei para vocês que nós podemos fazer a multiplicação lá no cantinho. 1,7 vezes 10. 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1. Somando, dá 170, uma casa após a vírgula, 17. Então, o meu x nada mais é do que 17. Vírgula 0 não precisa da vírgula, tá? Mas tem uma dica aqui. Quando eu multiplico um número decimal por 10, 100 ou 1000 e assim por diante, a dica é: quantos zeros tem? Isso só vale se for 10, 100 ou 1000. Quantos zeros tem? 1 zero. Então, é como se vocês movessem uma casa para cá. Então, ó, 1,7 vezes 10. Nada mais é do que vocês copiarem o 17, certo? E aí vocês verem, se é 1 zero, a minha vírgula estava aqui, ela tem que vir para cá. Então, fica 17,0, ok? Então, quando eu multiplicar por 10, 100 ou 1000, basta vocês deslocarem as casas após a vírgula. Ou fazerem a multiplicação, como vocês desejarem. Isso daqui é um rascunho. O que importa é que é 17. Mas e aí? Acabei a minha questão? Não. O exercício perguntava a altura do edifício. Então, calcule a altura do edifício. A altura é tudo isso. Eu descobri que o meu x é 17. E eu ainda tenho esse pedaço aqui. Então, olha só, a altura nada mais é que o quê? Que eu somar o valor de x, que é 17, que eu acabei de descobrir, com esse 3 aqui embaixo. Então, a minha altura é 17 mais 3, que no caso é 20 metros. Então, a minha resposta é: a altura é 20 metros. Certo, pessoal? Então, cuidado com esse tipo de questão, onde ele dá o triângulo no meio do desenho, porque aí eu tenho que calcular o pedaço do triângulo e ainda somar com a medida que foi dado. Certo, pessoal? Então, abraço!